Olá, meu caro amigo. Olá, minha cara amiga, você que é membro do Clube do Ouvinte. Que alegria estar novamente na sua companhia, ainda que virtual, em mais uma videoaula exclusiva. Antes de mais nada, preciso, como faço sempre, agradecer a cada um de vocês pelo carinho, pela consideração, por fazerem parte do Clube do Ouvinte. É graças à sua contribuição mensal que nós conseguimos manter uma série de projetos acadêmicos importantes, como a edição, a organização, a publicação, a manutenção de podcasts jurídicos, como é o Saindo da Caverna e como é o Detrator. Existe um custo para a organização desses programas todos, para a manutenção desses programas, para o armazenamento desses programas na nuvem e tudo mais, e é graças a você que a gente consegue fazer, esses projetos. Em contrapartida, é uma alegria enorme estar aí na sua companhia, compartilhando alguns pensamentos, compartilhando algumas ideias. Bem, e na videoaula de hoje o tema é esse: direito de resposta. Direito de resposta. Vou explicar para você exatamente o que é o direito de resposta, onde ele está previsto, qual é o procedimento. Esse que foi tema do episódio 29 do podcast O Detrator. Todavia, nessa videoaula, a gente vai tratar desse assunto com bem mais profundidade. Bem, você já me conhece, para quem ingressou agora no Clube do Ouvinte, esse aqui sou eu, sou o Flávio Martins, professor de Direito Constitucional há mais de 20 anos, lecionando aqui tanto no Brasil como em Portugal, e, bem, um estudante de Direito Constitucional e apaixonado por essa disciplina há mais de 20 anos. Sou autor de vários livros, mas esses dois aqui são os principais: o curso de Direito Constitucional da editora Saraiva e o Direitos Sociais em Tempo de Crise Econômica da editora Saraiva. Lembrando que, se você faz parte do plano avançado do Clube do Ouvinte, aquele plano de R$ 20 mensais, depois de 12 contribuições, você receberá na sua casa esses dois livros aqui. Sendo que o Direitos Sociais em Tempo de Crise Econômica você já vai receber a segunda edição, revista ampliada, atualizada e com o dobro de tamanho. A primeira edição foi um sucesso e aí, portanto, a segunda edição vai ser muito especial. Bem, você conhece os dois programas que nós apresentamos, o Detrator, às segundas-feiras, e o Saindo da Caverna, com Guilherme Madeira, às sextas-feiras. E o Clube do Ouvinte, que você integra, né, você recebe mensalmente materiais exclusivos, como videoaulas, apostilas e textos e descontos em eventos acadêmicos. Já vou te apresentar dois deles, não é? E uma novidade, não é? Que num futuro muito próximo nós vamos disponibilizar só para vocês do Clube do Ouvinte um curso online em vídeo de direito financeiro com Roberto Baldatti. Esse é um tema muito pouco estudado no Brasil, direito financeiro, orçamento, etc. E o professor de direito financeiro do Damásio Educacional vai gravar um curso de 5 aulas só para vocês, um curso exclusivo. E esse vai ser o primeiro de vários cursos que nós vamos oferecer para o Clube do Ouvinte. Então, um benefício exclusivo seu. E eu falei que nós damos desconto em eventos exclusivos, certo? Veja dois eventos aqui que estão com inscrições abertas. Essa é a última semana de inscrição para o curso Oratória: Como Falar Bem em Público. É a última semana de inscrições. O curso só volta o ano que vem, com novas inscrições e com nova turma só no ano que vem. Você pode se inscrever no site iniec.com.br/cursos, iniec.com.br/cursos, você se inscreve nesse curso. E o lançamento que nós temos agora é o primeiro congresso online
de Direito Latino-Americano. Esse congresso vai ter mais de 40 palestras de professores de toda a América Latina. E para você se inscrever nesse congresso, é só entrar no site iniec.com.br/eventos. iniec.com.br/eventos. E lá você vai se inscrever nesse congresso. O preço é de R$ 45 apenas, R$ 1 por palestra, mas você tem direito a 10% de desconto em todos os eventos. É só colocar o cupom de desconto apoiador10. Bem, meus amigos, feita essa introdução, vamos lá estudar então o tema da nossa aula de hoje é direito de resposta. Bem, vem comigo aqui para o material que eu fiz para você entender do que eu estou falando. Primeiro, primeira observação é a seguinte: existe uma diferença entre direitos e garantias fundamentais. Direitos e garantias. A diferença é simples. Direito é uma norma de conteúdo declaratório. Então, direito é aquele dispositivo que declara algo que você tem, declara um benefício que você tem. Por exemplo, declara que você tem vida, propriedade, liberdade, intimidade, honra, etc. Esses são direitos, normas de conteúdo declaratório. As garantias são normas de conteúdo assecuratório. Ou seja, são normas que visam a assegurar, visam a preservar determinados direitos. Enquanto o direito é declaratório, a garantia é assecuratória. Bem, feita essa introdução, veja, o direito à honra e à imagem são direitos. São direitos. Nós temos o direito à honra, nós temos o direito à imagem. Essa honra ela pode ser tanto uma honra subjetiva, o que nós pensamos de nós mesmos, como uma honra objetiva, o que as pessoas, em geral, pensam sobre nós. Agora, existem na Constituição alguns instrumentos que visam a garantir, a preservar a honra e a imagem, e a intimidade também. Eu estou falando, uma das garantias é o direito de resposta. Então, primeira coisa, o direito de resposta, ele serve para preservar outros direitos, como honra, imagem, intimidade. E o direito de resposta está no artigo 5º, inciso 5 da Constituição, primeira parte. Dê uma lida comigo, ó. É assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo. Esse é o direito de resposta. A segunda parte diz lá: além da indenização por dano material, moral ou à imagem. Bem, essa é uma segunda coisa. Se alguém ofendeu a sua honra, se alguém ofendeu a sua imagem, você pode ajuizar uma ação pleiteando indenização por dano material, portanto, aquilo que você perdeu financeiramente, aquele prejuízo que você teve, mas também por dano moral. Uma indenização para reparar aquele sofrimento que você teve. Bem, isso é uma coisa. Indenização por dano material, moral ou à imagem. Outra coisa, e é o tema da nossa conversa, é o direito de resposta proporcional ao agravo. Eu vou te contar uma história, e talvez seja um dos motivos pelos quais eu me apaixonei por direito constitucional. Cada um tem sua história, cada um tem seus motivos, né? Comigo aconteceu o seguinte: eu era jovem, um jovem estudante de direito, e certa vez em casa à noite assistindo à TV, eu estava assistindo a um telejornal famoso, Jornal Nacional da TV Globo. De repente, eu vejo diante dos meus olhos um direito de resposta sendo exercido na TV. Um direito de resposta exercido à época pelo então prefeito ou governador do Rio de Janeiro, Leonel de Moura Brizola. Bem, Leonel Brizola, que era o prefeito, o governador do Rio à época, ele se sentiu ofendido em uma reportagem da TV Globo, no Jornal Nacional, ajuizou uma ação de direito de resposta contra a TV Globo, e o vídeo
que você verá agora, pelo menos uma parte dele, é exatamente o vídeo do direito de resposta de Leonel Brizola, motivo pelo qual, um dos motivos pelos quais eu olhei para aquilo e falei: não, mas é isso que eu quero estudar na minha vida. Eu quero estudar isso, direito constitucional. Então veja aí, um trecho do direito de resposta de Leonel Brizola. Não é demais, meus amigos? Veja, então, o direito de resposta é uma possibilidade de ajuizar uma ação contra alguém, e veremos já contra quem é esse alguém, para responder ou retificar uma informação que fere a nossa honra, que fere a nossa imagem, uma ação para pleitear então essa resposta. A Constituição fala proporcional ao agravo. Já vou explicar para você como é isso. E olha, até 2015, eu escrevi aqui do meu lado, até 2015 não havia no Brasil uma lei específica sobre o direito de resposta. Tinha no passado a lei de imprensa, mas o STF disse que a lei de imprensa não foi recepcionada pela Constituição. Então, até 2015, não havia uma lei válida regulamentando o direito de resposta. Mas a ação de direito de resposta, ela tinha que ser aplicada imediatamente. Não podia o juiz dizer o seguinte: não conheço dessa ação porque não tem lei regulamentando. Não pode. O artigo 5º, parágrafo 1º da Constituição, ele diz o seguinte, não é? As normas definidoras de direitos fundamentais têm aplicação imediata. Então, portanto, esse artigo 5º, inciso 5 da Constituição, ele tinha que ser aplicado, mesmo não tendo uma lei regulamentando. Pois bem, isso até 2015, então, os juízes, como eu escrevi ali no material, os juízes eles aplicavam subsidiariamente a legislação civil, a legislação processual civil, ou seja, é uma regra do direito, não é? Que faltando uma lei, o juiz tem que se valer da analogia, dos costumes, dos princípios gerais do direito para resolver o problema. Mas os problemas acabaram, pelo menos da regulamentação do direito de resposta, em 2015, porque em 2015 entrou em vigor no Brasil a Lei do Direito de Resposta. É a Lei 13.188 de 2015. E essa lei eu vou explicar para vocês então como funciona o direito de resposta. Primeiro, veja então o que está na Constituição, né? É assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo. Então, primeiro, a Constituição, ela nos dá o direito de responder a algumas ofensas, inverdades que são veiculadas e se referem a nós. E essa resposta que nós faremos, a Constituição determina, tem que ser proporcional ao agravo. A lei vai regulamentar isso. Significa o seguinte, que a mesma dimensão que teve a ofensa será a dimensão da resposta. Então, por exemplo, se me ofenderam por 5 minutos no Jornal Nacional da TV Globo, é lá que eu terei o direito de responder, por 5 minutos, no Jornal Nacional da TV Globo. Se eu fui ofendido em uma página inteira da revista Veja, é numa página inteira da revista Veja que eu terei o direito de responder. E assim por diante. Bem, vejamos os detalhes do direito de resposta. Primeiro, o direito de resposta, ele começa nessa lei, a Lei 13.188, começa no artigo 1º da lei, que eu vou ler para vocês. Mas vamos lá. Primeira coisa, antes de ler a lei, alguns detalhes. Nós temos o direito de resposta ou retificação. Direito de resposta ou retificação. Bem, a diferença vai estar aí. Ambos são modalidades de resposta, todavia, a palavra resposta ela é mais ampla, porque ela envolve não apenas inverdades, mas também ela se refere a ofensas, ofensas à honra, ofensas à intimidade. Então, imagine um veículo de imprensa pode ferir a minha honra indevidamente
ou ferir a minha intimidade indevidamente, eu tenho o direito de responder àquela violação à minha honra, imagem ou intimidade. A retificação tem a ver com a mentira. Se aquele veículo de imprensa divulgou fatos inverídicos, eu tenho o direito de ajuizar uma ação para que eles retifiquem aquela informação. Então, portanto, a lei prevê a resposta de maneira geral e a retificação. Veja comigo aqui o artigo 1º dessa lei. Artigo 1º diz assim: essa lei disciplina o exercício do direito de resposta ou retificação do ofendido em matéria divulgada, publicada ou transmitida por veículo de comunicação social. Veja que detalhe interessante, não é? Eu coloquei aqui também no meu material. A lei está falando de matéria divulgada, publicada ou transmitida. Ao usar essas três palavras, a lei não está se restringindo, portanto, evidentemente, a material impresso, jornais e revistas. Isso é publicar. Publicar é jornal e revista. Ao falar divulgada ou transmitida, está envolvendo rádio, em que é transmitido, TV, que é transmitido, internet, que é divulgado. Então, todas essas formas de veiculação da informação são sujeitas a direito de resposta. Mas uma coisa importante, olha, a lei fala que o direito de resposta se restringe aos veículos de comunicação social. Vou ler novamente aqui a lei para vocês, olha só. Informações publicadas, transmitidas por veículo de comunicação social. Pessoal, o que é isso? Veículo de comunicação social? Bem, são os veículos de imprensa. Então é o jornal, é rádio, é a revista, é a emissora de TV, é o blog de notícias na internet. Então, portanto, esses veículos de comunicação social é que são, portanto, podem ser demandados numa ação de direito de resposta. Essa expressão comunicação social aparece lá na Constituição, no artigo 222, e fala basicamente desses veículos de imprensa. Mas uma coisa importante que eu destaco aqui para vocês, olha, essa ação de direito de resposta que eu vou te explicar, ela não se aplica às ofensas ou inverdades em redes sociais. Se a sua ex-namorada ou se o seu ex-namorado te ofende numa rede social, no Instagram, no Twitter, no Facebook, você pode processá-lo. Claro, ninguém tem o direito de ofender a sua honra, a sua imagem, a sua intimidade. Todavia, não será uma ação de direito de resposta. Ofensas praticadas pelas redes sociais não são passíveis de ação de direito de resposta. O direito de resposta que a gente está estudando é para os veículos de comunicação social, rádio, TV, jornal, revista e blogs de notícias. Muito bem, então essa é uma informação muito importante. Segunda informação importante, está lá no artigo 2º da lei, é que, bem, essa ação de direito de resposta é gratuita. A lei assegura a gratuidade dessa ação. Todavia, a gente vai ver mais para frente as exceções. Quando a ação ela é temerária, quando a ação é ajuizada de forma totalmente descabida. Veremos a exceção. Mas primeiro, veja aqui comigo, ela é gratuita. Ó. Ao ofendido em matéria divulgada, publicada ou transmitida por veículo de comunicação social, é assegurado o direito de resposta ou retificação, gratuito e proporcional ao agravo. Bem, essa gratuidade eu acabo de te falar, tem uma exceção logo mais, e a Constituição diz, e a lei repete, veja, que o direito de resposta tem que ser proporcional ao agravo. Vai ter um artigo aqui mais para frente, esclarecendo os detalhes do que é esse proporcional ao agravo, mas a ideia é aquela que eu te falei, não é? A mesma dimensão que teve a ofensa ou a inverdade deve ter a resposta. Se aquilo ficou uma semana na internet, a resposta ficará uma semana na internet. Se aquilo teve uma página inteira no jornal, a resposta terá uma página inteira no jornal. Aqui embaixo, 3 informações importantes. Primeiro, cabimento. Quem pode ajuizar?
Olha, quem pode ajuizar é tanto a pessoa física quanto a pessoa jurídica. Tanto a pessoa física quanto a pessoa jurídica, porque isso é um detalhe importante. A pessoa jurídica também tem honra. Pessoa jurídica também tem honra. Não aquela honra subjetiva, o que ela pensa de si própria. A pessoa jurídica não pensa nada. Mas ela tem aquela honra objetiva, o que as pessoas pensam sobre ela. Ela tem uma imagem a zelar. Então, a pessoa jurídica também pode ajuizar uma ação de direito de resposta, pessoa física ou pessoa jurídica. Outra observação, e a lei expressamente diz isso, não cabe ação de direito de resposta quanto àqueles comentários de usuários. Te dar um exemplo. Imagina, tem um jornal eletrônico, um jornal da Folha de São Paulo, por exemplo, na internet. Embaixo da notícia, normalmente tem aqueles comentários dos usuários, não é? Não cabe ação de direito de resposta àqueles comentários dos usuários. É óbvio que ninguém pode me ofender, né? Não tenho o direito de me ofender a qualquer custo. Então, portanto, eu posso processar aquele que fez o comentário, eu posso processar o jornal que não excluiu da internet aquele comentário ofensivo. Então eu posso processar pedindo indenização, pedindo que aquilo seja tirado do ar. Mas não se trata de uma ação específica de direito de resposta que a gente está estudando aqui. Parágrafo 3º desse artigo 2º diz que a retratação espontânea feita pelo jornal, feita pelo veículo de comunicação social, não exclui o direito de processá-lo por direito de resposta. Que bom que o jornal se retrate, mas mesmo assim ele poderá ser processado nessa ação de direito de resposta. O artigo 3º dessa lei traz umas regras bem interessantes. Então, primeiro, isso aqui é muito importante, um prazo decadencial. Ou seja, você que foi vítima de uma inverdade, uma mentira, uma ofensa nesses veículos de comunicação social, você tem um prazo para demandar o veículo. Um prazo decadencial de 60 dias é o que diz a lei. Veja aqui comigo, ó, artigo 3º. O direito de resposta ou retificação deve ser exercido no prazo decadencial de 60 dias, contado da data da divulgação, publicação ou transmissão da matéria ofensiva. 60 dias a contar da publicação, meus amigos. 60 dias a contar da publicação. Isso, bem, alguém poderia perguntar, mas Flávio, mas pode uma lei restringir um direito, uma garantia constitucional, Flávio? Pode isso? Meus amigos, pode. Isso acontece com todos os direitos. Nenhum direito é absoluto. A lei pode restringir um direito fundamental desde que essa restrição não seja excessiva e exagerada. E me parece que esse prazo de 60 dias, a contar da publicação, é um prazo razoável, até para dar segurança jurídica aos veículos de imprensa. Ações de indenização por danos morais ou materiais não têm esse mesmo prazo decadencial. Então você pode, se perdeu esse prazo, você pode processar o jornal pedindo indenização por danos morais. A ação específica de direito de resposta tem um prazo decadencial de 60 dias, a contar da publicação. Nesse prazo de 60 dias, aquele que foi ofendido tem que fazer o quê? Veja aqui no artigo 3º, ó, é a segunda parte. Mediante correspondência com aviso de recebimento, encaminhada diretamente ao veículo de comunicação social ou, inexistindo pessoa jurídica constituída, a quem por ele responda, independentemente de quem seja o responsável intelectual pelo agravo. Então é assim. Aconteceu recentemente em que o presidente da República, Jair Bolsonaro, se sentiu ofendido pela revista Isto É, que fez uma capa meio que transformando ele num Hitler com um bigodinho escrito genocida. Bem, a AGU, Advocacia Geral da União, fez esse comunicado, fez essa correspondência à revista Isto É, no prazo de 60 dias. Então tem esse prazo decadencial de 60 dias. Voltando aqui para o meu material, veja só. Legitimados ativos, como eu te disse, pode ser o próprio ofendido, que pode processar o jornal. Representante legal, tanto do ofendido quanto da pessoa jurídica, eu te falei que é possível. E olha que legal. Dos descendentes
em caso da ofensa ser proferida ao morto. No meu livro de Direito Constitucional, eu falo que o morto continua titular de alguns direitos. O direito à honra e à imagem é um direito que continua existindo para o morto. É óbvio que não é o morto que vai processar o jornal, mas os seus familiares, os sobreviventes, os descendentes. Então, portanto, é possível sim os familiares sobreviventes ajuizarem uma ação de direito de resposta quando a ofensa é feita a uma pessoa morta, uma pessoa que morreu depois da ofensa. Parágrafo 3º desse artigo 3º fala das ofensas contínuas, como por exemplo na internet. Então imagine um blog ofensivo na internet que fica no ar por um mês. Esse prazo de 6 meses começa a contar quando? Bem, a partir do último dia em que aquela ofensa estiver no ar. Então, não conta do primeiro dia, conta do último dia. O artigo 4º da lei, ele explica o que está na Constituição, aquela expressão proporcional ao agravo. O que é exatamente proporcional ao agravo? Veja só. A resposta ou retificação atenderá, quanto à forma e à duração, ao seguinte: 1. Praticado o agravo em mídia escrita ou internet, será a resposta ou retificação o destaque, a publicidade, a periodicidade e a dimensão da matéria que a ensejou. É aquilo que eu te falei, não é? Se a ofensa ficou numa página da revista Veja, a resposta vai estar numa página da revista Veja. 2. Praticado o agravo em mídia televisiva, terá a resposta ou retificação, destaque, publicidade, periodicidade e duração da matéria que a ensejou. É aquilo que eu te falei, se eu fui ofendido em 5 minutos no Jornal Nacional, a minha resposta será por 5 minutos no Jornal Nacional. 3. Praticado o agravo em mídia radiofônica, terá a resposta ou retificação, destaque, a publicidade, a periodicidade e a duração da matéria que ensejou. Se a minha ofensa durou 5 minutos, a ofensa contra mim durou 5 minutos numa emissora de rádio no horário tal, a minha resposta será proporcional ao agravo. O artigo 5º é importante. Então, lembra que no prazo de 60 dias, a vítima, seus representantes legais, os seus descendentes, devem enviar, não é, uma correspondência com aviso de recebimento ao veículo. Não é? E quando vão poder processar o jornal? Quando vão poder processar a revista? Bem, é possível processar o jornal, a revista, quando esse veículo de imprensa se negar a dar o direito de resposta ou se permanecer em silêncio em 7 dias. Então, tenho que esperar o jornal responder em 7 dias. Se não responder em 7 dias, eu tenho o interesse de agir. Eu tenho o interesse de processar aquele jornal. Quem é competente para julgar essa questão, veja, está lá no artigo 1º do artigo 4º, o parágrafo 1º do artigo 4º, que diz assim, ó: se o agravo tiver sido divulgado, publicado, republicado, transmitido ou retransmitido em mídia escrita ou cadeia de rádio ou televisão em mais de um município ou estado, será concedido proporcional ao alcance. Bem, esse é o artigo 4º. Veja o parágrafo 5º, o artigo 5º. É competente para conhecer do feito o juízo do domicílio do ofendido, ou, se esse assim o preferir, aquele do lugar onde o agravo tenha apresentado maior repercussão. Olha que interessante a competência. Pode ser, então, na primeira instância, do domicílio do ofendido, ou então do lugar onde teve maior repercussão, diz o parágrafo 1º. O parágrafo 2º desse artigo é bem interessante, diz que na petição inicial deve conter o texto com o direito de resposta. O texto com a resposta. Então, ou seja, eu já ajuizo essa ação pleiteando o direito de resposta e já digo qual a resposta que eu quero que seja transmitida. Qual a resposta já deve estar na inicial. O artigo 6º da lei prevê aí as possíveis respostas do veículo nessa ação. O artigo 7º permite uma decisão liminar do juiz. O artigo 8º prevê que a resposta deve ter vínculo com a ofensa. Então, portanto, se a TV Globo
falou sobre suspeitas de corrupção com relação a mim, a resposta tem que ter esse conteúdo, corrupções com relação a mim. O artigo 9º prevê que a decisão definitiva deve ser proferida no prazo de 30 dias pelo juiz. E o artigo 10 reitera a gratuidade da ação, mas diz que, se a ação for temerária, ou seja, se a ação for ajuizada sem provas, de forma injustificada, aquele que ajuizou vai arcar com as custas processuais e com o ônus da sucumbência, ou seja, com os honorários da parte adversa. Meus amigos, então eu sugiro que você leia a Lei de Direito de Resposta, leia esse tema no nosso livro Curso de Direito Constitucional e qualquer dúvida, entre em contato com a gente. O nosso e-mail é o podcast@professorflaviomartins.com.br. Foi um prazer muito grande estar com vocês em mais uma videoaula exclusiva do Clube do Ouvinte. Te vejo na próxima aula. Tchau, tchau.